Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino e nós estamos aqui todas as semanas com a Thelma Feltrin. Muito bom! Vocês viram que elas estão aparecendo aqui, né? Apareceram na Semana da Mulher, agora é para valer oficial. Isso, devagarzinho a gente vai chegando, né, Carol? E nós estamos aqui com o mesmo intuito, o mesmo propósito, de trazer vocês de volta para a mesa, para conversar, olhar no olho. Não esquecer que esses tempos que a gente tem aqui são muito importantes, são significativos. Então, faz um favor, larga o celular e conversa com quem mora aí dentro da sua casa, com as suas amigas. A gente vai conversar sobre coisas importantes aqui. Quando terminar, já marca com as pessoas para você conversar sobre o que a gente conversou aqui, combinado? E nós temos um outro combinado, dos 3 Cs, que você precisa curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e distribua para mais pessoas. E se você gosta de ouvir pelo Spotify, nós estamos no Spotify também, então você pode nos seguir por lá. E hoje... estamos aqui com uma convidada muito especial, internacional. Internacional, como né? E é a Miriam Bruder, uma irmã em Cristo, que durante um bom tempo, né, foi membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 7 anos. Isso, 7 anos. E ela agora mora na Alemanha com a família. Miriam é casada com o Sérgio, é mãe da Débora. E eles moram em uma cidadezinha, que eu vou ler aqui o nome, porque em alemão, né, é difícil da gente falar. Mas ela chama Bad Schbalva, falando bem num português aí, e depois a Miriam vai contar um pouquinho, né, sobre como é essa cidade, como eles foram pra lá, mas antes a gente tem aquela perguntinha que a gente faz pra todo mundo, né, Carol? Que ninguém escapa dela. Então eu queria que você contasse pra gente, Miriam, quem é Jesus pra você? Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Deus, Jesus é quem morreu, quem se sacrificou, quem me escolheu desde a fundação do mundo e é a quem eu quero servir a cada dia. Sei que muitas vezes eu o desaponto, mas eu sei que a graça dele é suficientemente grande para me abençoar, para me perdoar e para me fazer continuar, seguir adiante. Amém. Amém. Bom, Miriam, então conta um pouquinho para nós, né, para o pessoal que tá nos ouvindo e assistindo, como foi a sua trajetória de fé, conta um pouquinho da onde, né, onde tudo começou, né, como que você chegou a Cristo, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais a partir daquela que é a sua identidade principal. Eu nasci no lar evangélico, né? Meu pai foi o primeiro a se converter lá na década de 50, numa cidade chamada Botelhos, no sul de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, que é a cidade que eu amo. E ele era de uma família numerosa de imigrantes italianos, o pai e mãe italianos, e eles foram para lá para tentar a vida, ter uma vida melhor, né? E meu pai se converteu, ele era jovenzinho, tinha 20 e poucos anos, foi muito bem discipulado por um senhor chamado Pedro de Moraes, e ele se tornou um cristão apaixonado por Jesus. Ele vinha de uma família católica, né? Minha avó era bem fervorosa, mas meu pai veio com aquela formação católica, mas aí aos poucos ele foi compreendendo quem de fato era Jesus e a quem nós devemos adorar e não precisa de nenhum outro intercessor a não ser Jesus e o Espírito Santo e Deus, a Trindade Santa, né? Então ele logo depois, com 25 anos, meu pai, Oswaldo Granato, foi para o Rio de Janeiro e conheceu minha mãe. Eu não sei se foi tão imediatamente assim, tá? Mas ele conheceu minha mãe, evangelizou minha mãe, e ele morava no bairro da Tijuca, e ele procurou uma igreja para congregar, e minha mãe já convertida, eles se casaram e foram congregar na Igreja Presbiteriana Independente do Maracanã. É a primeira igreja presbiteriana independente do Rio de Janeiro, uma igreja centenária, está lá até hoje.
E ali eles se casaram, e ali nós nascemos, somos 4 filhos, Ismael, mais velho, Ismael César, Débora, que a minha filha é Débora, em homenagem à minha irmã, e a Késia e eu sou a caçula dos 4 filhos. E fomos criados na igreja, ali na Palavra de Deus, e meu pai sempre falava muito, assim, ele contava histórias bíblicas pra gente na hora de dormir. Minha mãe, quando eu tinha 7 anos mais ou menos, ela foi trabalhar fora, então ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, ela trabalhava em plantões, e meu pai é que acordava a gente, fazia o café da manhã e tal. E assim, sempre os dois foram muito voltados para a família e do evangelho dentro da família, de viver o evangelho dentro da família no dia a dia. E nós fomos criados assim. Aí na adolescência eu era a presidente dos adolescentes, sempre ali na igreja, nos trabalhos da igreja, depois jovem a mesma coisa. E eu gostava, a igreja era muito pequena, então eu gostava de integrar todo mundo, não era só a mocidade. Desculpa, vai fazer um passeio, fazer qualquer coisa, assim, a gente fazia com a igreja toda. E era muito gostoso, assim, uma igreja bem pequenininha, todo mundo se conhecia, e eram tios, tias, né, que a gente chamava, como a gente chamava, os mais velhos. E foi assim a minha formação. Conheci o Sérgio também nessa igreja, ele morava nessa época em Joinville, e o pai dele foi transferido para o Rio de Janeiro e foram congregar lá nessa igreja. Então, nós nos conhecemos na mocidade, músico, né? Sabe como é que é? Eu ficava no vocal, ele no piano, e ensaio, e tá junto, muito junto. Depois de uns 5 anos, assim, né, congregando na mesma igreja, aí nós começamos a namorar. Eu tinha 21 anos e ele tinha 20. Ele é um pouco mais novo que eu. E aí nós nos casamos nessa igreja com 25 anos. Eu com 26, eu tinha acabado de fazer 26 anos. E depois de 1 ano e 4 meses mais ou menos, nós fomos para Maringá, depois de Maringá para Curitiba, sempre na Presbiteriana Independente. E depois de Curitiba nós viemos para São Paulo, sempre norteando os trabalhos do Sérgio. Certo. O motivo das mudanças era sempre o trabalho do Sérgio. E aí nós estávamos procurando uma igreja aqui, e um dia o Waze, eu não sei se naquela época era GPS, mandou a gente para IPP. Chegando na IPP, as crianças abraçaram a Débora. A Débora tinha mais ou menos uns 10 anos nessa época, né? E aí ela gostou. Ficaram. E a gente não resistiu. Miriam, e ao longo dessa trajetória é gostoso, né, ver essas lembranças, né, e ver a importância, né, da influência da família na nossa formação. E teve algum momento, assim, que você coloca como um marco, né, que houve essa conversão, que você fala, bom, agora eu sou de Jesus? Conta um pouquinho pra gente sobre como foi isso. Sim, teve. Com 16 anos, eu fui a um acampamento, Palavra da Vida, em Atibaia. E aí, nesse acampamento, teve um momento que a mãe do quarto, né, a pessoa que fica responsável, a adulta, perguntou para cada menina ali, eu não lembro quantas eram, eu imagino que mais 6, 8, e como que foi a conversão delas e quando foi. E eu, criada na igreja, eu não tinha um antes e depois. E aquilo me incomodou, porque sempre me vinha aquela dúvida assim, será que eu sou convertida? Será que eu sou convertida? E eu pensava, mas eu amo Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu estou sempre procurando acertar e saber da graça. Eu conheço a graça, eu conheço a misericórdia, eu conheço o perdão do Senhor, eu já senti já tive experiências com Deus, mas não é uma coisa assim... Sobrenatural, né? Sobrenatural, sim. Aí ela falou, então, olha, você toma o dia de hoje como o dia da sua conversão. Você não precisa passar por nada de horrível para você conhecer a graça de Jesus. Você já conhece, então você faz do dia de hoje um marco. Então, isso foi mais ou menos em fevereiro de 86, de 1986, eu tinha 16 anos.
Que bonito isso, né? E a importância dessa mulher mais velha, né? Sim. Dando essa orientação, né? Baseada, assim, em algo na experiência dela, e eu acho que trouxe um alívio para você, né? Uma clareza muito grande nessa questão do momento da conversão, né? Sim. Ótimo, muito bom. Que a gente que cresce na igreja, às vezes, não tem uma história pra contar, né? E a gente se sente meio assim, eu não tenho nada pra contar, eu não tenho uma data, então eu não vou falar. E é muito legal isso, assim, você tem e o Senhor tá transformando a sua vida e você não precisa desse marco temporal, né? Porque a gente precisa saber que o Senhor tá agindo, que Ele tá fazendo. Então, foi muito bom, porque ela ajudou você a sanar. E aí você falou que vocês mudaram bastante por conta do trabalho do seu marido. E vocês foram pra Alemanha por causa disso também? Como é que foi esse processo da mudança daqui pra lá? Então, uma vez a gente estava viajando de navio. Eu e o Sérgio, eu acho que a Débora também estava nessa viagem. E aí a gente estava num lugar assim lindo, maravilhoso. Era uma ilha do Caribe. E daí ele falou assim, bem que a gente podia morar num lugar desse, né? Já que eu trabalho remoto. Aí eu falei, nossa. Me pegou de surpresa. Eu nunca pensei nisso, você deu uma ideia agora. E aí aquele desejo de ficar na viagem ficou muito grande, assim, muito marcante para mim. A Débora era bem pequena nessa época, ainda estava estudando na grande escola que a Thelma conhece muito bem, que era maravilhosa. E que foi o que fidelizou a gente em São Paulo. Na verdade, foi a escola da Débora, né? Mas eu ficava pensando lá na frente. O dia essa escola ela vai acabar a escola e aí ela vai estudar onde? Então, eu comecei a falar para o Sérgio, vamos pensar numa possibilidade de você trabalhar, já que você trabalha remoto, isso é uma agora uma tendência, né? É uma tendência, exatamente. Vamos pensar nisso. Então, assim, quando você entregar o currículo ou que você tiver uma entrevista, porque o Sérgio mudou muitas vezes. Ele trabalhou uma certa época aqui, morando em São Paulo. Ele trabalhou para uma empresa australiana. Então, ele tinha aquele problema do fuso horário, que ele trabalhava durante a noite toda e durante o dia ele dormia. Era totalmente diferente, né? E depois dessa empresa, ele trabalhou para uma empresa americana. Aí ele falava o tempo todo também inglês e ele trabalhava com fuso horário também, diferente daqui. E eu, né, dona de casa, fui vendo... Não tem muita coisa que prenda aqui, né? Não é? A não ser a escola da Débora e tudo. Sim. E depois, a Thelma sabe bem dessa história, a própria escola tem uma época que os alunos precisam trabalhar e estudar. Olha só. Com 15 anos. E aí eu não concordei mais com essa ideia da escola. Achava muito perigoso a minha filha sair muito cedo, muito deserto, em São Paulo, uma menina sozinha, andando, trabalhando, assim, da forma como era. Tentei argumentar com a escola, mas a escola é assim, e ela é excelente, ela é muito boa. Mas, para mim, a partir daquele momento, já não dava mais. E aí foi quando ela saiu da escola e já melhorou essa liberdade de vocês, né? Sim. Não tinha algo que prendesse aqui, né? Exatamente. E aí ela estava no 2º ano do ensino médio, nessa altura. Ela fez o 2º ano aqui e foi quando ela teve mais liberdade para fazer a aula, para sair com os amigos, para ter uma vida social, que até então ela quase não tinha tempo, né? Participava da UPA no sábado e domingo da igreja e depois entrava naquela rotina de 6 horas da manhã até 8 horas da noite, né? Era bem puxado. E aí, um amigo do Sérgio, isso passou o ano de 2019, quase que todo. E aí um amigo do Sérgio ligou para ele mais ou menos em julho e falou: Sérgio,
você ainda está procurando emprego? Porque ele trabalhava para uma empresa americana, mas ele não tinha vínculo, não era com carteira assinada. E às vezes acontecia assim, dele estar trabalhando e ficar 2 meses sem trabalho, 3 meses sem trabalho. Então a gente tinha que ter muito cuidado com a nossa vida financeira para poder aguentar essa época sem trabalho. E isso gerava um certo desconforto e insegurança na gente, né? E aí esse amigo ligou para ele e falou: Sérgio, você tem uma vaga aqui, eu não lembro se ele falou de cara a Alemanha, tem uma vaga aqui que é a sua cara, só que você teria que se mudar para cá. Aí o Sérgio falou: tudo bem, é aonde? E nisso a gente já orava há muitos anos, há alguns anos, pedindo a Deus uma oportunidade. E a idade minha e dele já estava lá perto dos 50 anos e eu já estava achando que isso não ia dar certo, né? Eu falei: daqui a pouco o Sérgio está se aposentando e a gente não conseguiu ir, né? E a Débora já perto do vestibular também. E aí ele falou na Alemanha. E quando o Sérgio falou isso para mim, eu falei assim: Sérgio, é a oportunidade de Deus. É a oportunidade que Deus está nos dando e talvez seja a última. Vamos abraçar. A gente não pensava num país de língua que não fosse inglesa. Mas, diante da situação, né? Da porta que Deus abriu. Da porta que Deus abriu e da forma como ele fez essa propaganda, se chama Osvaldo, é o mesmo nome do meu pai. E aí o Sérgio falou: ok, então o que é agora? O que a gente precisa? Você precisa passar pelas entrevistas. Então ele passou por todas aquelas entrevistas com o dono da empresa, depois com o abaixo dele e tal, até chegar no Osvaldo, que também tinha um cargo de liderança, mas já conhecia o Sérgio. Já tinha trabalhado com o Sérgio por uns anos lá em Curitiba. E isso foi em que ano, Miriam? Isso foi em 2019. Tá. Então vocês já estão lá há 5 anos. 5 anos. Agora em fevereiro, dia 13 de fevereiro. E aí começamos, aí passou pela fase de entrevistas e tudo, e aí começou a fase de documentação. Manda documento para lá e é muita burocracia. Então eles têm o governo, você tem que provar para o governo da Alemanha que ali na Alemanha não tem nenhum profissional que ocupasse o lugar de um estrangeiro. Olha só. De um nativo. Então, assim, tem que justificar por que um estrangeiro ir morar lá. Entendi. Sabe? Então, assim... Você não está tirando a vaga de algum nativo, né? Isso. Certo. E aí passou por esse processo e foi aprovando. Então, quando chegou em setembro de 2019, aí eles deram um ok pra gente, né? Mas ainda tinha algumas detalhes, mas já estava aprovado. Aí eu comecei a vender as coisas da nossa casa, a se desfazer da casa, os objetos, e até que chegou em dezembro, nós fizemos a mudança das coisas que a gente não queria nem vender, nem dar, e levamos para a casa dos meus pais no Rio de Janeiro e para a casa da minha irmã, e assim, com aquela ideia de aos poucos ir levando, ou então, se um dia voltarmos para o Brasil, ter as nossas coisinhas aqui, as mais afetivas, vamos dizer assim, né? Tá. E aí fala um pouquinho do lugar lá onde vocês moram, né? Como que é? É uma cidade grande, pequena, perto da onde? Só para o pessoal poder se localizar no mapa, né? Sim. E nesse primeiro momento, nós fomos morar na casa do dono da empresa. O que é a casa do dono da empresa? Coisa de Deus, né? Porque começou a pandemia. E ele sabia, é muito difícil, gente, encontrar uma casa na Alemanha assim de cara. É muito difícil. E a gente sem falar a língua, sem nada, né? E ele já providenciou uma casa para gente, porque essa empresa é uma empresa que eles fazem tipo uma Netflix de cavalo. Então ele morava num Aras, numa fazenda. E nessa fazenda ele tinha um prédiozinho de 2 ou 3 andares, não lembro exatamente agora, que era onde as filhas dele moravam. Então uma filha morava ali fixo, morava lá, e a outra morava, não sei, em algum lugar da Europa, e passava as férias dela, os momentos que ela passava com o pai, ela ia para esse apartamento que foi cedido para a gente. Então, da janelinha, a gente olhava os cavalos fazendo dressagem, né, filha?
se chama, né? Que são aqueles passinhos bonitinhos que eles vão andando de lado, vão andando... Olha que privilégio, tá vendo? Eu tô aprendendo um monte de coisa hoje. Não, e como Deus vai preparando detalhes, né? Assim, até a paisagem que a gente vai ver da casa, né? Foi. É coisa de Deus mesmo. Foi assim uma coisa de Deus, porque nós chegamos no inverno e a gente olhava pela janela assim e via a neve caindo e formando na janela assim, e não foi a primeira experiência com neve, mas foi a grande experiência com neve. Sim. E naquela época a gente assistia um filme chamado Anne com E. Então no filme lá, caindo aquele inverno todo lá, e a gente olhava para fora e via o inverno também. E é diferente você ter uma experiência assim, passeando num lugar que tem neve, mas você tava lá e ia ficar lá, né? Então, ia ficar lá. é bem E diferente. a gente não sabia por quanto tempo, porque era para ter sido 3 meses nessa casa. E acabou que a dificuldade em encontrar uma casa para a gente na pandemia foi grande, foi maior do que a gente esperava. Então, nós acabamos ficando lá até julho. Ficamos 5 meses nessa casa. E foi bom, porque a gente se sentiu muito acolhida. Porque esse homem, que era um senhor, ele nos tratou muito bem. Ele ia pessoalmente, olha, um dono de uma empresa grande, ia pessoalmente lá. Ele sabia que eu não falava nem inglês, nem alemão, e ele tentava se comunicar comigo para falar se eu estava precisando de alguma coisa. Olha sabe? que precioso. Muito, assim, muito precioso. A gente agradece muito a Deus a vida desse homem. Ele é alemão. Ele é alemão. Tá. Que já é diferente, né? Essa abertura. Cultura toda. Né? Sim. E ele é um senhor já, tem mais de 80 anos, eu acho que próximo dos 90 anos, sabe? E ele ia lá e perguntar se a gente estava precisando de alguma coisa. E isso foi assim de Deus. E aí nós encontramos uma casa e olhamos a casa e eu amei, porque parecia com a nossa casa em Curitiba. Legal. Então eu falei, Sérgio, é essa casa que eu quero. Só que era numa cidadezinha que não era na cidade do trabalho do Sérgio. Mas, e naquela época, a gente achava que ele ia trabalhar na empresa, ia ter que fazer todo dia e voltar para casa. Acabou que a pandemia ajudou e ele não precisou fazer isso, então ele já de cara já trabalhava em casa. E isso facilitou muito, inclusive, para mim, que não falava a língua. Então, E tinha ele em casa. Agora você já fala alemão? Não falo nada. É um idioma muito difícil. É muito difícil, é muito complexo. É. Porque não é assim, às vezes as pessoas falam, mas por que você não aprende alemão? Assim, fala assim com tanta naturalidade. Como se fosse bem mais fácil. difícil, os idiomas mais difíceis. Que aí eu fico assim, gente, se eu falasse pelo menos inglês, já dava para fazer uma pontezinha, mas um pouquinho mais fácil pro alemão. É, porque tem muitas coisas parecidas, palavras que você escreve do mesmo jeito, só fala de um jeito diferente. Sim. Né? O próprio sobrenome do meu marido é Bruder. E lá eles falam Bruda, Bruda. que quer dizer irmão, parecido com brother. Ah, olha verdade, que só. legal. Então tem algumas coisinhas assim que foi até o que me ajudou um pouquinho em algumas palavrinhas que eu aprendi. Mas eu não convivo com as pessoas, eu não saio, eu não trabalho, eu não faço nenhuma academia, não faço nada que eu pudesse interagir com o povo. A única coisa que eu faço, assim, sem a ajuda do meu marido ou da Débora, é ir ao mercado. Que daí eu vou sempre no mesmo mercado e compro as coisas que eu preciso, coloco as compras no carro e vou. Ai, eu esqueci dessa parte que foi muito importante, gente. Então pode contar que a gente Posso quer saber contar? tudo, lógico. E vai contando também, assim, momentos de livramento, né? Que Deus vai se manifestando. Tem Porque um apesar dessa milagre aí. dificuldade da língua, é muito lindo a gente ver que Deus, ele é o mesmo Deus aqui, é o mesmo Deus da Alemanha, né? Então, é o mesmo Deus dos cristãos aqui é o Deus lá da Alemanha, né? Então, Sim. conta um pouquinho pra nós sobre esse convívio aí. Mas antes eu vou terminar o assunto da casa, senão eu vou perder o testemunho da casa também. Vamos que a gente quer saber. Que foi pura ação de Deus. E aí nós chegamos numa casa, gostamos da casa e eu falei pro Sérgio, eu gostei, eu quero ficar com essa casa, mas não é assim. Lá quem escolhe quem vai morar na casa é o proprietário. Olha. Então assim, várias pessoas veem a casa e as pessoas se candidatam e mostram onde trabalham, o que elas fazem, quem elas são, como um currículo
para o dono. E aí o dono depois vai lá e escolhe, eu quero essa pessoa aqui para morar na minha casa, que não tem imobiliária, não tem intermediário, direto com o proprietário. Gente, interessante. E quando a gente estava saindo da casa, estava chegando uma família alemã com a mesma configuração nossa. Para ver a casa. Para ver a casa. Para ver a casa. Marido, esposa e a filha. E o filho. No caso deles era um menino. 3 pessoas. E aí eu falei, perdemos. Por que ele vai escolher a gente? Nós somos estrangeiros. E não vai escolher essa família aí. Eu falei, só Deus mesmo para conseguir essa casa pra gente. E aí o Sérgio falou com o CEO da empresa e o dono novamente foi lá e falou com o dono da casa e ele mesmo se responsabilizou por nós. Olha só. E aí a casa ficou sendo de você. Esse CEO é um homem de Deus, não tem como. Sim. E assim, nós ficamos assim muito gratos a ele, né? Conseguimos a casa, mudamos para lá. E foi, assim, tudo de bom. Eu poderia me estender mais nesse assunto, porque a gente acabou comprando os móveis que era do sogro desse senhor. Uhum. Então, assim, já facilitou muito pra gente e barateou bastante. E os móveis são móveis, vamos dizer assim, de boa qualidade, né? Que eles gostam muito de madeira. Então, assim, isso foi um mimo de Deus, assim, a mais, né? E hoje o Sérgio não está mais nessa empresa. Eu senti muito quando ele teve que sair, porque veio a guerra da Ucrânia e tornou tudo muito mais caro para a gente. Tá. E eles não puderam acompanhar a questão de acerto de salário e tudo. E aí o Sérgio foi para uma outra empresa que também, assim... Foi de Deus, porque ele estava muito bem lá na Clip My Horse. E aí, pode falar? Pode. E aí a DHL chamou ele para fazer uma entrevista e tudo, e ofereceu um salário mais... E vocês moram na mesma casa. E a gente continuou na mesma casa, não teve problema nenhum. Inclusive esse anjo de Deus aí falou para ele assim que se não desse certo na DHL, que ele podia voltar. Legal. Então, assim, deixou a porta aberta, Deixou a porta aberta, isso tranquilizou bastante a gente na época, né? Mas conta dos livramentos, né, que você comentou. Então, o grande livramento foi que a minha carteira expirou aqui na pandemia. A CNH, carteira de habilitação. Desculpa, a carteira de habilitação. E a gente ficou um tempo sem vir aqui, né? Foi 1 ano, mas foi o suficiente para a gente perder porque assim, quando você vai morar lá na Alemanha, pelo menos lá na Alemanha funciona assim, você fica 6 meses podendo dirigir com a sua CNH de outro país. Olha só. Porém, a minha tinha vencido, eu não tinha renovado e perdi esse prazo. Eles estenderam para 1 ano, mas mesmo assim não foi o suficiente para eu conseguir vir aqui e renovar minha carteira. Eu acabei perdendo a oportunidade de só precisar fazer algumas coisas na autoescola. Eu tive que fazer a autoescola do zero. Lá na Alemanha. Então, vocês imaginem... Eu convenci a minha filha, Débora, a tirar a carteira na mesma época, porque eu falei assim, esse vai ser um incentivo para eu ir fazer a CNH, que a gente precisava dirigir. Lembra que a minha cidade é uma cidade pequenininha de 10.800 e alguma coisa moradores. É uma cidade muito pequenininha, a gente depende muito de pegar a estrada, para se locomover. Sim, de ir para Wiesbaden, que é a cidade maior que tem lá, né? Que ela tem aqui, eu fiz o dever de casa, gente. 285 mil moradores. Nossa, bem maior, né? Então, é lá onde tem 2 shoppings, onde tem hospitais maiores, que tem uma estrutura, que tem cinema, embora na minha cidade tenha um. Mas, assim, onde tem a nossa igreja, que já eu vou falar dela, minha igreja preciosa lá. Então, você precisava do veículo para poder ir até tudo. Mesmo na igreja, né? Tudo, Thelma. A gente precisa para fazer compras, sim, né? Porque a gente mora assim, a minha cidade, Bad Schwalba, é uma cidade de águas termais. Olha só. Então, ela é toda cheia de morrinho. E para chegar na nossa casa, lá tem que subir um morrinho. Tá. E para fazer compras, precisava de carro.
para ir para a igreja, tudo precisava de carro. A Débora hoje, para ela se locomover, ou então de ônibus, né? E você imagina ficar num ponto de ônibus com a neve caindo, não é? É diferente de pegar ônibus aqui, é outra realidade. Sim, sim. E aí, eu fui para a autoescola e assisti a aula toda em alemão. A aula prática. Sem entender o alemão. A aula teórica. Uau. Sem entender o alemão. E tinha horas que o professor fazia pergunta para cada um, assim, ele me olhava e eu olhava fixo para ele, como que ele dizia assim: Não pergunte. pergunte nada. E aí foi, né? Passou essa etapa. E eu super estudei, porque eles dão um aplicativo para a gente fazer atividade no aplicativo, para poder fazer a prova teórica. Então, eu fiz não tem português do Brasil, mas eu fiz com português de Portugal. Consegui passar, que para mim já foi assim, uma grande vitória, porque tem um monte de termos que a gente não tem aqui. Eu aprendi como os portugueses falam várias coisas, Sim. que inclusive é engraçadíssimo. E acho que até, às vezes, leis de trânsito, né? Que são diferentes das nossas, que você teve que aprender de novo. Sim. Mas venceu a primeira etapa. Eu venci a primeira etapa. E a Débora também passou, graças a Deus, de cara. E a gente entrou num site que aquilo ali ajudou, mas meio que atrapalhou, porque era um site de... Era um grupo de Facebook de brasileiros que moram na Alemanha e estavam no mesmo processo de tirar a habilitação lá. Então tinha muita gente que já estava tentando há muito tempo e ficava perguntando no grupo como é que fazia, como é que deixava de fazer, o que eu faço para ser aprovado. Eu já tentei 5 vezes e eu ficava assim, ai meu pai, eu não vou passar, então, né? Vai ser pior ainda, porque eles já falam alemão, são pessoas mais jovens e eu ainda nem alemão não falo. Então foi assim um momento muito difícil. Aí começou a época de aula prática. Então era um nosso professor que só falava alemão, embora ele não fosse alemão, ele era turco. E aí ele falava em alemão com a Débora e a Débora falava comigo. A Débora foi a intérprete na aula... O tempo todo. Na aula prática. Na aula prática. E aí eu fazia aula com ela e ela fazia aula comigo. Então, durante todo esse período, nós estávamos juntas fazendo aula. E no dia da prova? Então, no dia da prova, Thelma... Porque a professora mais quer saber. Porque na prova tem que ser individual, né? Individual. Não, a Débora não podia ir comigo. E... eu já sabia que o Prufa, que é vamos dizer assim, o testador, aquele cara do Detran deles que vai estar lá junto, ele só falava em alemão. Então, eu já sabia disso e esse era o meu maior medo. E o que você pedia para Deus, Miriam? Eu pedia para Deus um milagre. Eu nem sabia o que pedir para Deus, mas exatamente. Agora eu tô me identificando, porque quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu falei, Deus, é now or never, é agora ou nunca, o senhor opera um milagre também. Tô. Exatamente. E eu já fazia mais de 30 anos que eu dirigia no trânsito do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse nosso professor, ele sabia que eu dirigia muito Sim. bem, mas ele sabia que eu não falava nada em alemão. Então, no aplicativo, eu passava assim várias horas à tarde estudando provas de simulação de provas em alemão. Então, eu aprendi todos os termos, eu aprendi tudo que... Os comandos que ele daria para você. Exatamente, em alemão, e falei, Senhor, agora é contigo. Eu fiz a minha parte, o que eu consegui. Ele mandou a estratégia, né? Foi. Vocês estão prestando atenção no que ela tá falando aqui? A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. A gente faz a nossa parte Certamente. e depois o Senhor usa aquilo que a gente fez, né? Exato. Até o meu professor, não adianta você não estudar nada. E pedir para Deus ajudar na hora, né? Não Sim. fiz nada, não fiz minha tarefa de casa. Não, precisa fazer. Exato. É oração e ação. Exato. E aí, quando foi no dia da prova, eu lembro que eu estava sentada assim no carro da autoescola e estou vendo um homem enorme vindo na nossa direção e eu assim, Senhor é contigo. Senhor, abençoa, Deus, para que eu consiga lembrar de todos os termos, que eu não fique nervosa e tudo, né? E o professor já tinha falado para mim que o que dependesse dele, ele ia ajudar, mas assim, eu não estava nem um pouco segura, mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E esse alemão grandão chegou perto de mim e falou assim, você fala italiano?
Eu acho que ele viu no meu nome Granato. Tá. E aí ele chegou à conclusão que eu poderia falar italiano. Sim. Aí eu falei, Nai. Aí ele, você fala espanhol? Aí eu falei, pouquito. E vocês acreditam que ele fez a prova em espanhol? Olha só! Um milagre, um milagre. Esse foi um milagre. Porque, assim, ninguém nesse grupo falou... Deu essa possibilidade, Deu né? essa possibilidade, sabe? E na hora, algumas coisinhas ele esquecia e falava em alemão, mas eu lembrava do comando e aí ele falava em espanhol e aí a prova fluiu tão rápido que o normal dessa prova é durar 40 minutos, 45 Nossa, minutos. Demorada. Quando deu mais ou menos uns 15, 20 minutos, eu vi que não tinha feito tudo, vamos dizer assim. Todo o circuito, vamos dizer assim. E aí ele me pediu para voltar. E quando eles falam assim, ou é porque você não passou e do tipo, você vai voltar, não precisa fazer mais nada, que eu já vi que não deu certo, ou então você passou. E quando eu cheguei na reta do pátio ali do Detran deles, ele falou em espanhol, aprovada. Olha que alívio, né? Gente, eu saí do carro, eu falei, e eu chorava. E a Débora estava lá me esperando. Aí ela pensou, não passou. Já que tá chorando. Mas aí eu abracei ela, falei, filha, eu também consegui. E a Débora tinha feito essa mesma prova uma semana antes, só que ela fez em alemão, né? Ela já sabe. Tá. Então aí ela também passou. E aquilo me deu um ânimo, né? Sim, me encheu assim de graça. Eu falei, nossa, minha filha, eu não sabia dirigir, mas sabia o alemão. Eu sei dirigir, mas não sei o alemão. Que bom. Foi ali. Vitória, tremendo, né? tremendo. Vitória. Muito bom. Ô, Miriam, e vocês usam, né, o carro para ir para a igreja. Conta um pouquinho sobre a igreja de vocês lá, a comunidade. Como que vocês encontraram? Em que língua é? Para as pessoas até poderem também, né? Quem mora Em outros na lugares. Alemanha ou em outras cidades, como procurar, né, uma igreja para a gente poder congregar? Sim, esse mesmo rapaz, esse mesmo homem que chamou o Sérgio, que convidou o Sérgio para ir trabalhar lá na Alemanha, sabendo que o Sérgio era cristão, falou para ele assim, Sérgio, tem um rapaz que eu conheço que faz parte do meu grupo lá de TI, então ele faz parte de uma igreja em Wiesbaden, eu vou passar o contato dele para você ter onde congregar. Ele não é cristão, o Osvaldo. E aí, mas ele fez a ponte, foi usado. E aí nós procuramos esse rapaz, que era um casal, e aí Danilo e Leilane, nossos grandes amigos lá na Alemanha, e aí nós fomos para a igreja, conhecemos eles, só que logo veio a pandemia, né, que a gente já estava na pandemia, e a igreja ficou fechada por acho que um ano, mais ou menos, ficou um tempo fechada, e nós assistíamos a IPP, né, graças a Deus tem a internet, que aliás foi assim um bálsamo pra gente, porque a gente podia ter uma vida social, a gente podia ter carinho, a gente podia olhar as pessoas, a Débora com os amigos dela, dando as gargalhadas dela com os amigos daqui da igreja, eu com a minha família, os amigos daqui também, né? Eu lembro da Thelma perguntando, Miriam, como é que tá sendo a experiência aí? Né? E a gente podendo conversar, e muitas vezes por vídeo. Então, assim, foi muito bom. Mas essa igreja ficou fechada e quando ela abriu num novo endereço. E aí nós fomos para esse novo endereço e assim parecia que estava começando uma nova igreja, porque a gente estava indo... Voltando da pandemia. Pandemia, e não chegamos a conhecer ninguém, a não ser esse casal. Uhum. E essa igreja, ela foi criada porque na cidade de Wiesbaden tem uma base militar americana muito grande. E os cristãos não tinham onde frequentar, não tinham onde ir. Então, enviaram um pastor para lá, criaram a igreja para os americanos, vamos dizer assim, a priori, né? Só que tem uma gama de nacionalidades na Alemanha, que a Alemanha é muito plural, assim, muito multicultural. E essas pessoas que falam a língua inglesa acabam frequentando a igreja também. Então, o culto é todo feito em inglês, louvor em inglês, oração, tudo. E
começou a chegar. Primeiro esse casal, depois a nossa família, e depois foi chegando brasileiro, até que chegou um pastor brasileiro e a esposa dele. Pastor Ciro, nosso querido, e a Thalita. E a família, que são 5 filhos. Ele já brinca assim, que ele já vem com a congregação. E começou a frequentar a nossa igreja como membro, mas ele é pastor, formado pelo Palavra da Vida, ela também, formada pelo Palavra da Vida do Rio Grande do Sul. E começou uma amizade, depois foram vindo outras famílias, sabe? E eu sei que hoje nós somos 26 pessoas, contando com crianças e adultos. E somos vamos dizer assim, a segunda maior língua da igreja. São 26 brasileiros dentro dessa igreja que... São quantos membros? Aí são mais. Mais ou menos 200, né, filho? Ah, tá. A igreja da Alemanha é bastante gente. De várias nacionalidades. Várias nacionalidades. Todos os continentes estão representados lá. Então, assim, é muito gostoso. A gente vê gente de tudo quanto é canto. Embora da América do Sul somos só os brasileiros. Só temos brasileiros lá. Tá. E então o nosso pastor Ciro pediu para o pastor da igreja americana, que é o pastor Phil, também muito querido, acolheu a gente lá com muito carinho, e para que nós fizéssemos um culto em português, já que era uma quantidade expressiva na igreja, né? Sim. E aí eles cederam um espaço. Então hoje é feito assim, nós vamos às 11 horas para a igreja americana, assistimos o culto, a Débora faz parte do louvor lá na igreja americana, e eu não entendo nada do culto, mas o pastor sempre manda no sábado a tradução da mensagem para que eu possa acompanhar. Então, eu vou no celular aqui e vou acompanhando a mensagem em português. E a gente estendeu isso para o grupo de brasileiros, que fica mais fácil, né? Que ficar ouvindo em inglês. E aí, depois que acaba o culto, período de louvor, oração, tudo, aí nós vamos para um salãozinho, aí todo mundo toma café, confraterniza, e depois de meia hora, todo mundo se retira, ou eles vão para o estacionamento conversar, ou vão embora, porque lá não é igual aqui no Brasil, não, que a gente fica toda a vida conversando. A cultura é bem diferente. É bem diferente, E aí começa o culto em português. Primeiro a gente faz um almoço, né? Todo mundo é um junta-panelas. Então passa o domingo na igreja. Passa o domingo na igreja. Bem coisa de brasileiro mesmo. Não é? Já leva uma comidinha e já ficam lá. E aí já é por volta de 2 horas da tarde. A gente já almoçou e começa o culto em português. Tá. E aí nós fazemos parte do Ministério de Louvor. O Sérgio toca piano, eu canto e a Débora canta. Ai, que legal. Que legal. E a igreja tá bem, porque começou em setembro e já tem 2 novos membros. Uma, inclusive, veio da igreja presbiteriana de Mariana, de Vila Mariana, aqui. Ela casou com um rapaz da nossa igreja lá na Alemanha, o Diogo. Eu acho que eu sei. Acho que ele é amiga da Juliana, que fez o design comigo. Você tá muito bem relacionada, então. Um casamento lindo em Joinville. Isso olha só que mundo pequeno, né? E o pastor que acabou de ter o bebê, né? O Oliver. Olha que só. nasceu agora. Então já tem 2 novos. Igreja crescendo. Igreja crescendo. Porque isso é difícil, né? Na Europa. A gente tem visto as igrejas fechando, né? Sim. Então... E a nossa igreja mesmo, na verdade, ela não é nem... O templo é da igreja luterana, é uma igreja centenária, muito antiga, que empresta o templo para a igreja americana, e a igreja americana empresta o salãozinho para a gente. Tá. Então, essa foi uma das missões que eu vim fazer aqui com o pastor Arival. Pastor Arival, por favor, lembre de nós, continue lembrando de nós. Eu fiz uma reunião com ele na segunda-feira e ele ficou muito animado, sabe? Vai entrar em contato com o pastor Ciro e falou que vai fazer a primeira igreja presbiteriana na Alemanha. Olha só, já tem na Itália, já tem na Inglaterra, em Londres.
Espanha. Espanha. Tá internacional Mesmo, cada vez mais. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente, assim, é muito diferente você viver a vida cristã aqui no Brasil e viver a vida cristã lá na Alemanha, com as pessoas, no convívio, até mesmo na igreja. Você sentiu alguma diferença, assim, de... Então, como eu não falo alemão, eu tenho essa barreira, essa dificuldade, né? Então, eu acabo não conhecendo os alemães a fundo. Tem os nossos vizinhos, que a gente já convidou para tomar café lá em casa, eles convidaram para casa deles, a gente ensinou a fazer churrasco. Olha só! A escolher carne. Que legal. Né? Eles são muito prestativos, são muito bondosos, mas também são muito fechados. Sim. O que a gente já sabe, né? Como que de uma forma geral, o europeu é fechado. E lá, por ser um país mais frio, é mais fechado ainda. Então, mas assim... eu não tive dificuldade de me relacionar. Eu falo muito pouco, cumprimento, eles cumprimentam de volta e a gente testemunha o evangelho, né? Eu imagino que eles devem ver alguma coisa que a gente não sabe nem o que eles estão vendo. Talvez um movimento de domingo de manhã, enquanto está todo mundo descansando, a gente está indo para a igreja, né? E voltar com alegria e receber. Muitas vezes isso é muito gostoso. Muitas vezes a igreja se reuniu lá na nossa casa. Olha. Porque ninguém ali, eu acho que ninguém, que eu me lembre, ninguém mora na cidade onde é a igreja. Então, de vez em quando, a gente fica sem ter onde se reunir, porque acontece alguma coisa lá no templo, como, por exemplo, a votação na Alemanha há pouco tempo foi emprestada para lugar de votação. Então, a gente não tinha onde se reunir. Aí, nesse caso, ou eles vão para a minha casa, que é a casa mais próxima da igreja, ou eles vão para a casa do pastor, que é uma casa muito grande, muito boa, porém muito longe. Que leva mais ou menos 1h30, 1h40. Bem longe. Sabe? E pega assim autobahn, que é uma estrada de velocidade. Então, é um pouquinho trabalhoso chegar lá. Me perdi. Não, você estava falando sobre essa... Você abre a casa, né? Isso. Para que os irmãos... E eu fico imaginando que os alemães, os vizinhos, devem pensar assim, ô povo alegre. E né? É o povo de Deus, é um povo alegre. Muito. Coisa boa. Porque a gente na porta já vai falando, e a porta aberta e eles vão ouvindo, né? Entra e tal, e não sei o quê. E depois na hora de despedir, aquela despedida mais longa, né? E... é muito gostoso, gente, é muito bom. E a importância da hospitalidade, né? Sim. Que é um mandamento bíblico, né? A gente realmente acolher, né? E tá muito ligado com a característica da mulher, como Deus nos fez, né? Esse ser relacional. Então, você vê, mesmo não dominando a língua, consegue se relacionar, né? De alguma forma. E além do povo brasileiro que tá lá, né? Mas de receber em casa, né? Acolher. É muito valioso isso, né? Como mulher. É muito verdade. Bom. E teve um aniversário da Débora, que foi o aniversário de 19 anos, que nós fizemos um culto lá em casa com muçulmanos. Olha! E esse culto foi feito em inglês, porque para eles também é mais fácil do que falar, porque o que acontece? Tem um monte de pessoas que vêm de vários outros países e que vão para a Alemanha, aprendem o alemão, mas já sabem o inglês, né? Então, é uma forma assim, mais fácil da gente se comunicar com eles também. E tem a vivência de ser estrangeiro também, as dificuldades, né? E a Débora conheceu esse grupo de muçulmanas na escola. Olha só. E fez uma amizade bonita com elas, sabe? Aí eu falei assim, ai, que vontade de falar de Jesus, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, o aniversário da Débora tá chegando. Aí chamei uma menina lá da igreja, que ela deve ter, assim, um pouco menos de 30 anos, mas na igreja, deixa eu contar isso para vocês. A gente teve dificuldade com a Débora, porque ou tinha crianças até 10 anos mais ou menos, ou tinha jovens com quase 30 anos. Tinha um vácuo, assim, na idade da Débora. Porque o que acontece? O alemão,
E o americano, quando chega naquela idade de faculdade, eles saem de casa. Então, eles não estavam lá junto com os pais, com a família. Aí, ela era a única jovem. E eu, assim, nessa época, meu coração ficava muito apertado. Da Débora não ficar desanimada, não querer ir, sabe? Não ter as amizades da igreja, que é super importante, né? Isso. Tinha uma menina que, quando ela estava mais ou menos com 19, 20 anos, ela tinha 15. Então, assim, eu pedi para essa moça que era recém-casada, recém-formada, para ela fazer um culto na linguagem dos jovens, em inglês. Então, que ela fosse lá em casa, participar do aniversário da Débora e fazer essa mensagem. Falei para ela: evangelismo, por favor, fale de Jesus. E ela falou. E ali tinha mais ou menos 3 muçulmanas e umas 3 outras... que eu não sei que fé. De outra cultura. E ali elas ouviram de Jesus e foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Né? É um recurso, né? Já que eu não domino a língua, Senhor, me manda uma pessoa que possa falar por mim, né? Foi. Isso é muito importante. Ô Miriam, você mantém ainda alguma ligação com a igreja cristã brasileira, com a igreja? Total. Usa o material? Conta um pouquinho, você acessa, né? Até uma forma de levar o podcast para lá, né? Você viu? Fazer propaganda do podcast Mulher de Verdade para os alemães, para os brasileiros que estão lá, né? Verdade. Muito legal. Sim, quando eu chego em casa no domingo, eu ainda assisto a IPP. Quase que assim, pelo menos os 2 cultos eu assisto, participo do louvor e é muito gostoso. E... quando eu fiz o Design Divino 2, agora também, eu incentivei as mulheres da igreja, porque é a mesma linha, sabe? A gente fala a mesma linguagem, todas têm a mesma intenção de agradar ao Senhor, de servir ao Senhor nos lares delas. Então, foi assim, muito fácil. Aí elas, não, a gente quer sim, vamos pensar nisso. O único entrave é o fuso horário, né? Sim. Tem 5 horas a mais lá. Mas, Carol, você sabe que na minha turma de agora tem uma moça da Alemanha, né? É sério? Você tá muito internacional mesmo. Não, e olha como dá certo o fuso, porque a nossa turma é 14h30. É tarde. Para ela já chegou do serviço dela, então ela participa super no horário bom para ela. É o design chegando na Alemanha. Isso. E eu já falei com a Rosana. Falei, Rosana, olha, você seria facilitadora aí do processo e tudo. Porque a gente tem a questão do fuso horário. Aí ela falou, não, vamos sim, estamos juntos. E agora mesmo eu encontrei com ela, domingo, e voltamos a conversar sobre esse assunto pessoalmente. E eu mantenho todo o laço aqui no Brasil. Eu tenho amigos... os parentes de Maringá, os amigos de Maringá, amigos de Curitiba, os parentes e amigos do Rio de Janeiro. Então, assim, todos a gente, de São Paulo, todos a gente mantém, né? A gente tem um grupo que aí eu converso também no grupo. Dia de domingo é o dia de postar todos os links da igreja da IPP. Ah, que legal. Para o pessoal não deixar de congregar mesmo em casa, porque tem pessoas idosas, assim como minha mãe, que tem 87 anos. Então, poder estar firme, né? Ouvindo a palavra de Deus onde estiverem. Deus nos deu esse recurso da internet, não foi só para o pessoal falar abobrinha, né? Para falar coisas de Deus e levar o evangelho. Amém. E tem alguma verdade bíblica assim, que acompanhou você durante todo esse tempo, que o senhor foi falando mais forte com você? Sim, eu trouxe até aqui a palavra, que foi uma palavra assim, que para mim foi muito importante. Está lá em Deuteronômio 14:29, que fala assim: então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então, eu tomei essa palavra para mim, sabe? Eu não estou aqui, não foi porque um dia eu tive um sonho
de morar fora ou de dar um futuro, uma expectativa melhor para minha filha ou para minha família, mas eu sou ali alguém que o Senhor colocou e Ele tem uma visão especial para os estrangeiros, né? Onde tiver estrangeiro, tem estrangeiros que moram aqui no Brasil. Então a gente, como povo de Deus, a gente tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas também, de amor, de misericórdia, de compaixão, porque é tão diferente, é tão difícil ser estrangeiro. É difícil. Assim, quando eu falo com as pessoas que querem, mas Miriam, me perguntavam, né, na época que eu estava para ir para a Alemanha, mas como que seu marido conseguiu um trabalho na Alemanha, assim, como se fosse assim, oba, sabe, assim, mas não sabe as dificuldades que enfrenta, né, as lutas. Sim, tem muitas dificuldades. Então, assim, saber que o Senhor está olhando para a gente de uma forma especial é muito gratificante, é muito reconfortante, é uma bênção. Você falou, eu fiquei pensando, né? Nós todos somos estrangeiros nessa terra. Exatamente. E o Senhor olha pra gente dessa forma, assim, né? Eu sei o quanto é duro, o quanto é difícil, vocês vão passar lutas, porque vocês não são deste mundo, mas estão neste mundo. Exatamente. Então são choques, então o que você tá trazendo pra gente é muito legal também pra gente pensar. Sim. De alguma maneira, todos nós somos estrangeiros, e a gente não pode ficar confortável demais aqui. E a gente tem que estar sempre olhando. E achei muito legal esse texto que você leu pra gente lembrar que o Senhor tá guardando, Ele tá cuidando. É isso mesmo. E a gente queria, porque o tempo aqui não passa, ele voa, que você desse uma palavra, um conselho, né? Para as mulheres, para as pessoas que estão assistindo a gente, que pensam em mudar, que pensam em morar fora, né? Por onde elas podem começar, né? Uma palavra de incentivo. Embora eu tivesse esse sonho de morar fora, como eu imaginava que ia ser em outra língua, eu fiquei assim muito confortável, não estudei. O meu conselho é assim, se você tem vontade de morar fora, estude a língua do país que você vai, para que isso não seja um entrave, porque para mim é assim, eu tenho 55 anos, eu fiz agora, e minha cabeça já não funciona tão bem quanto da minha filha, ela já tem o C1, e foi assim, e conseguiu, né? Entrou na faculdade, ela fala, ela se resolve, ela resolve os problemas da família. É ela que vai na prefeitura, é ela que faz a parte burocrática. É a intérprete da família. É a intérprete da família. E assim, eu aconselho a pessoa a ir preparada emocionalmente, né, para essas horas que a gente se sente sozinho, se sente desamparada, né, porque isso acontece, a gente tem essas horas também de medo, né, de não saber se vai ser aceito, né, então isso existe, né? Então, se preparar bastante psicologicamente, se preparar de se informar da cultura para onde ela vai e poder estar aberta para os desafios e para as novas realidades que vai poder encontrar lá. Então, assim, eu acho que se a pessoa tem um sonho de morar fora, que vá o quanto antes, que não deixe para ir. Como eu fui com quase 50, então... Mas assim, é possível e pode ser muito bom. E para mim tem sido muito bom. Muitas vezes, vou ser sincera para vocês, eu acho que eu tô no Brasil, dentro de casa. Eu me sinto assim, tá ótimo, muito bom. Aí quando eu tenho que falar... Aí eu lembro que eu não estou no Brasil. E é aí que vem a dificuldade. Mas graças a Deus o Senhor tem suprido. O Sérgio sempre está comigo. Se o Sérgio não está comigo, a Débora está comigo. E além do suporte da língua, eu tenho o suporte emocional de estar sempre com a família, né? Tem as pessoas da igreja também que sempre se colocam à disposição. Tem as novas amizades que eu fiz de pessoas que são cristãs também, mas que não são da nossa igreja e que também assim, Miriam, vamos tomar café em Wiesbaden?
Aí eu pego o carro, né, habilitado agora, e vou lá e tomo um cafezinho. E daí essa amiga vai, ela que pede tudo, que fala e tudo. E a gente monta uma mesa de tem até uma pessoa no meio desse grupo que é angolano, né, fala português, mas da Angola, né? E Deus vai suprindo, né? Vai suprindo, sim, vai unindo. E a gente vai abrindo assim, né? Que bom. As fronteiras. Chegamos ao fim, Carol? Não, passa muito rápido. Passa muito, tem que vir de novo contar mais histórias. Mas muito né? bom. Então eu queria agradecer muito por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco do que o senhor está fazendo na vida de vocês lá, que o senhor abençoe muito a vida de vocês, que o trabalho cresça, se desenvolva, que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo através da vida de vocês lá. Amém. E esperamos ir um dia lá, né? Com certeza. Sim. Vamos lá inaugurar a igreja. Não é? Aí a gente faz a cobertura total. Isso, com certeza. As portas estão abertas. Muito obrigada. Deus abençoe muito. E agora eu quero falar com você que assiste a gente todas as semanas. Fala sério, pega esse link e manda para muitas pessoas, que eu tenho certeza que tem gente que tá no seu ciclo de convivência, que pensa sobre esse assunto, e eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ser encorajadas na vida, no dia a dia, a perceber como o senhor tá cuidando nos mínimos detalhes, como ele tava cuidando da Miriam, como ela contou pra gente. É verdade. Então, nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Eu espero você. Um grande beijo e até lá. Até lá. Tchau.